Fala galera, alô, alô, testando o som, alô, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Investindo com o Lucas. E hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre queda da Selic, galera. E aí, vocês curtiram, vocês não curtiram? Vocês gostam de renda fixa, não gostam? Estão felizes, estão chateados? Vamos falar aqui sobre como ela impacta, tá, os seus investimentos e qual estratégia você vai ter que usar para saber lidar com essa queda da Selic. Bom, deixa eu ver se tá funcionando o som aqui, porque às vezes bugou, né? Vamos lá, galera. Então vamos começar aqui, já separei aqui um conteúdinho para falar para vocês. É o seguinte, galera. Primeiro vamos entender o que é a Selic, né? Lucas, o que é a Selic? Caiu, não caiu, como que funciona? Galera, a taxa Selic, ela é uma taxa que é ajustada pelo Banco Central, tá? Uma taxa ajustada pelo Banco Central, e essa taxa baliza todas as taxas de juros do país, tá? Empréstimo, financiamento, consórcio, cheque especial, tá? Todos os juros que você paga hoje são balizadas com base nessa taxa Selic, e ela impacta diretamente, porque vamos supor que você tem que fazer uma compra e os juros estão altíssimos. Você não compra. Você não comprando, a empresa não lucra. A empresa não lucrando, ela demite um funcionário. O funcionário sendo demitido não compra também. E essa taxa muito alta, ela gera uma estagnação absurda da economia. Então, o que o Banco Central tem feito desde 2016? Em 2016, a taxa estava algo em torno de 14,25% mais ou menos. Para vocês terem ideia, hoje ela está em 4,5% ao ano, tá? É a média de juros aí. Vamos lá então, galera, vamos entender alguns pontos aqui, né? Bom, primeiro você tem que saber onde está seu dinheiro hoje. Está na poupança? Está na conta corrente? Está numa renda fixa? Você vai partir disso para saber quanto que essa taxa vai alterar no seu patrimônio, quanto que vai impactar. Bom, se você tem poupança, a poupança ela rende o CDI, basicamente, 70% do CDI. Ou seja, o CDI também é uma das taxas que depende da Selic, né? A Selic hoje está 4,5% ao ano. Ela estava 5%, anteontem, basicamente, né? Caiu ontem. Então, anteontem estava 5% ao ano. Ou seja, se você tinha dinheiro na poupança, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Se você tinha dinheiro na poupança, estava rendendo basicamente aí, ó, 70%, vamos fazer o cálculo aqui, ó, 70% de 4,9%, que é quanto estava o CDI, tá? Então, olha lá, estava rendendo 3,43% ao ano a poupança, tá? Após essa queda, vamos ver quanto que ela passa a render, ó. Vamos anotar aqui, ó, poupança, vamos anotar aqui, poupança, estava rendendo 70% CDI, 70% CDI, que estava dando algo em torno aí de 3,43% ao ano, tá? Ao ano. Enquanto o Tesouro Selic, que é um investimento, basicamente um nível de rendimento acima da poupança aí, vamos lá, ó, Tesouro Selic, rende basicamente o CDI também, tá? 100% CDI, só que tem a taxinha de custódia ali e tal. Mas basicamente vamos ver quanto que o Tesouro Selic estava rendendo, ó. Vamos lá. Cadê, ó? 100% CDI é 4,9, né? Se tirando a taxa de custódia que é 0,25, ó, vai dar mais ou menos aí 4,88% ao ano, que é o que rendia, tá? 4,88% ao ano. Você vai tirar imposto aqui e tudo mais do Tesouro Selic, vai dar um pouco acima da poupança, uns 30, 40% a mais da poupança, tá? Mas vamos lá, vamos ver como que tá no cenário atual, ó. Vamos entender o cenário atual aqui agora. Isso aqui foi até ontem, tá? Vou até anotar aqui, ó. Até ontem. Beleza? Então, até ontem era esse cenário que a gente tinha. Hoje, como que tá o cenário atual, ó? Atual, vamos colocar aqui. Até ontem, ó, Selic 5% ao ano, ó. 5% ao ano, tá? Era esse cenário que a gente tinha. O cenário atual, com a Selic, a 4,5% ao ano. Vamos lá. 4,5% ao ano. Vamos lá. Vamos fazer os cálculos de novo, ó. Agora, poupança passa a render. Poupança passa a render. Continua sendo 70% do CDI, só que o que acontece? A Selic caindo, o CDI cai também. O CDI passa a ser 4,4, né? 0,1 basicamente a menos do que a Selic. Então, quanto que a poupança passa a render, ó? Vamos lá. 70% de 4,4. Então, a nova poupança passa a render 3,08% ao ano. 3,08% ao ano. E o Tesouro passa a render, vamos lá, basicamente aí 100% CDI, menos a taxinha de custódia e tal. Vamos lá, ó.
Vamos lá. 4,4 vezes, tira a taxinha de custódia, 9,975 aqui. 4,38 mais ou menos, tá? Então 4,38% ao ano. Beleza, para quem é rentista, galera, isso aqui já ficou claro que está rendendo menos, né? Não precisa ser um gênio para deduzir isso. Então, para quem é rentista, quem que é rentista? Quem põe dinheiro lá na poupança e quer obter rendimentos de forma fácil, né? Vamos falar dessa forma aí. O que acontece? Obviamente, quem investe nesse tipo de coisa está perdendo dinheiro, está tendo muito menos dinheiro. Só que aqui a gente não tem que pensar só no seu dinheiro parado ali. A nossa Selic está na mínima histórica, tá? Nunca aconteceu isso no Brasil e isso estimula a economia de uma forma absurda. Eu vou explicar para vocês aqui por quê, tá? Vamos lá. Bom, vamos falar aqui primeiro como impacta os seus investimentos, né? A gente está falando aqui de poupança, de Selic. Vamos falar agora sobre reserva de emergência. Lucas, o lugar que eu deixo minha reserva de emergência vai mudar? Não vai mudar, galera, porque a ideia da reserva de emergência é você ter alta liquidez, tá? Alta liquidez, alta segurança e baixa rentabilidade, tá? Você não precisa, porque se você põe alta rentabilidade, você desbalanceia os outros dois, que é liquidez e segurança, tá? Não dá para buscar altas rentabilidades numa reserva de emergência. Essa reserva você pode usar para imprevistos ou para reserva de oportunidade ali, caso você queira, sei lá, deixar um dinheiro em caixa para aproveitar para uma oportunidade futura. Então, esse tipo de investimento não muda, tá? Vai continuar no mesmo lugar a sua reserva de emergência, justamente porque a grande maioria delas a gente deixa em Tesouro Selic ou fundos DI, né? Ou bancos com CDBs de liquidez diária, e todos esses investimentos que eu falei até agora são balizados na Selic. Então não adianta você buscar outros rendimentos acima disso, porque qualquer coisa acima disso vai ter mais risco do que isso, então pode flutuar mais. Então, reserva de emergência continua no mesmo lugar, beleza? Não precisa tirar. Vamos ver mais alguma coisa legal aqui, ó. Fundos imobiliários, galera. Fundos imobiliários, o que acontece com eles? Com a renda fixa desvalorizando, né, a grande maioria das rendas fixas são balizadas no CDI, a Selic caindo, o CDI caiu, então essas rendas fixas passam a pagar menos. Ou seja, fundos imobiliários que tem ali, a grande maioria é reajustado por inflação, por IGPM ou um pré-fixado. Quem tem fundos imobiliários quem vai comprar hoje fundos imobiliários vai pagar muito mais caro, porque as pessoas migram de renda fixa para os fundos imobiliários, oferta e demanda. Com a demanda subindo por fundos imobiliários, a tendência é que o preço suba, tá? E quanto mais tarde você deixar para comprar, menores rendimentos é a tendência de você ter, porque eles vão estar muito mais caros, pagando meio que a mesma coisa, só que você está pagando muito mais caro pelo mesmo rendimento. Então, para quem está comprando até agora, na verdade, quem já comprou está muito bem favorecido, porque os fundos imobiliários dispararam justamente por conta dessas quedas aí de taxa de juros, né? Lucas, e as ações? O que acontece com as ações? As ações também são privilegiadas. Por quê? Porque a dívida da empresa ela é justamente balizada com base no CDI. As empresas tomam empréstimos, não tomam para fazer os investimentos delas, elas pegam dívida. E essas dívidas são justamente balizadas nas taxas de juros. Com essas taxas de juros mais baixas, sobra o que para elas? Sobra mais dinheiro porque ela está pagando menos juros. Ela pagando menos juros, ela lucra mais. Ela lucrando mais, ela consegue contratar mais funcionários. Ela contratando mais funcionários, esse novo funcionário vai ter mais dinheiro para gastar. E isso gira o ciclo da economia, tá? Só que é uma linha muito tênue, porque se as pessoas começam a gastar demais, a inflação sobe também. Então é uma tarefa do Banco Central tentar controlar isso, é uma linha muito tênue e eles têm que tomar muito cuidado para não abaixar demais ou não subir demais. No caso, estava muito alto. Os juros do Brasil eram um dos juros mais altos que tinha nesses países próximos aqui. Inclusive, os juros dos Estados Unidos hoje tá algo em torno de 2,25%, tá muito baixo, tá? Então, basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que ter estratégias, né? Você tem que ter algumas estratégias para saber lidar com isso. Então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vamos ver aqui, joinha, salve Flaviana, tamo junto, é nóis. Bora, galera, pode mandando as perguntinhas aí, galera, depois eu vou responder algumas, tá? Mas enfim, então o que a gente viu aqui? Renda fixa vai continuar sendo usada para a mesma coisa, qual que é a ideia? É você usar a renda fixa para diversificar, tá? Renda fixa não é, hoje em dia, com esse cenário de queda de juros, não é um lugar que você vai ter altos rendimentos, tá? Se você quer ter altos rendimentos, você vai migrar justamente para ações, por quê? Essas empresas tendo menos dívida, ela gera mais lucro. Ela gerando mais lucro,
que acontece? O valor dela cresce, porque ela tem menos dívida, né? Quando a gente faz o valuation de uma empresa, a gente tenta trazer um valor futuro ao valor presente. Ou seja, se ela tem menos dívidas no futuro, o valor dela cresce, o preço dela na bolsa sobe, né? A tendência, claro, se for uma boa empresa e tudo mais. Então, qual que é a estratégia? Muitas pessoas, na época que o dólar estava R$2, achavam que o dólar estava caro e não investiram, né? O que aconteceu? O dólar está aí a 4,10, né? Então, qual que é a ideia de você diversificar investimentos? Né? Você não precisa tirar tudo da sua renda fixa e migrar para a renda variável só porque eu estou falando aqui. Você vai continuar com as mesmas estratégias. Você vai diversificar em renda fixa, você vai diversificar em investimento exterior, você vai diversificar no Brasil, renda variável, ações, fundos imobiliários, enfim. A estratégia é a mesma. Você vai diversificar a sua carteira o máximo possível. E não põe todo o seu dinheiro no único lugar só porque a taxa de juros caiu, muita gente falando que ações vai disparar e não sei o quê. E se não acontecer? E se essa taxa de juros caindo der um problema para o país? Não dá para saber, tá? Não dá para saber. Assim como não dava para saber quando o dólar estava a 1,60, que ele ia bater R$4. Muita gente achou que estava caro já naquela época e não comprou. Tá? Então é muito melhor você ter o negócio como forma de proteção, tá? Você fazer uma proteção patrimonial e justamente conseguir se blindar contra esse tipo de cenário, tá? Por quê? Porque é impossível você prever o mercado. É um ou outro gênio ali que previu, meio entre aspas, e acertou. Então, como a gente não é gênio, como a gente prega que não tem que ser um expert para investir em mercado financeiro, a gente diversifica. Você vai continuar na estratégia de um pouco em renda fixa, um pouco em ações, um pouco em fundo imobiliário, né? Diversifica a sua carteira, que dificilmente algum tipo de cenário vai quebrar a sua carteira, tá? Essa live aqui é mais um recadinho para vocês, tá? Muita gente mandando pergunta aí. Lucas, CDI caiu, Selic caiu, o que eu faço, tal? Eu vou deixar ela salva aqui 24 horas para vocês assistirem, tá? Mas basicamente é isso. Vamos pensar num cenário macroeconômico aqui. Os juros caindo, a tendência é que as empresas lucrem mais, contratem mais, vendam mais, gerem mais emprego e isso gera um ciclo. Porém, é uma linha tênue que o Banco Central tem que tomar muito cuidado, tá? Para não baixar demais, nem subir demais, justamente aí para manter um equilíbrio, tá? Senão a inflação dispara e aí gera outra crise de novo. Então, é bem perigoso ali, mas está num nível bacana hoje. O risco Brasil, quando a gente olha no exterior, os países no exterior já veem o Brasil com muito menos risco hoje, porque países com juros altos basicamente indicam altos riscos, né? Por quê? Porque se ele não conseguir pagar, ele vai ficar com uma dívida enorme. Então a gente reduzindo as dívidas, a gente consegue basicamente lidar melhor com o dinheiro do país e o dinheiro exterior que entra no país, tá? Então deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Valentina mandou aqui. O que você acha da bolha de ativos que o pessoal anda falando? Isso aí sempre falam, né, Valentina? Não tem como prever esse tipo de coisa. Justamente, quem tenta prever esse tipo de coisa é especulador, né? E a gente não quer ser especulador na bolsa, a gente quer usar a bolsa para o que ela foi criada. A bolsa foi criada para você investir em empresas sem toda a burocracia de ter que ir lá negociar com sócio e tal. A bolsa ela tá aí para a gente comprar boas empresas. Se a gente traz o valor futuro da empresa, o valor presente, e a gente acha que os lucros dela, a gente analisa, né, balanços, demonstrações e tal, a gente vê que o valor que ela tá pagando é condizível, que fala, nem sei se existe essa palavra, mas bate ali com o que ela realmente gera, a gente não tem uma bolha, tá? Basicamente, fazendo uma análise prévia, a gente consegue chegar. Claro, tem empresas que às vezes entram em bolha, às vezes fundos imobiliários, mas fundos imobiliários hoje, atualmente, não são bolha ainda, tá muito longe de ser bolha, tá? Eles estão pagando o valor justo, se a gente comparar com imóveis convencionais e tal, estão pagando valores justos pelos que eles valem, tá? Então hoje eu diria que não tem bolha ainda, tá? Bom, galera, vocês vão mandar mais pergunta aí, eu vou finalizando a live, tá? Foi bem rapidinho aqui. Tô com o Carlão aqui, a gente tá gravando aqui nosso novo método aí pro canal dele ali, top. E é isso, galera, fico muito feliz aí de ter feito essa livezinha aqui, livezinha curta, né? Mas pra gente fazer um bate-papo aqui. E aí, condizente, ó, o Chaves corrigiu aqui, ó. Então eles estão pagando valores condizentes ao que eles estão basicamente aí valendo. Beleza, galera? Então é isso, tá? Livezinha curta. Lucas aqui, aquele abraço. Valeu, falou, até mais.